Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá, para nós estudarmos juntos a boa palavra de Deus. O convite é que você inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe os nossos vídeos. Além disso, você também pode nos seguir nas redes sociais, EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Vamos à nossa lição, vamos orar? Muito obrigado, Pai, por mais uma preciosa oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Fala agora aos nossos corações, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos leve ao entendimento daquilo que Tu queres para nós, para nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E nós seguimos estudando as cartas de Paulo. Utilizamos para isso a revista Compromisso, da editora Convicção. O título da lição de hoje, Santidade e Ressurreição. O texto áureo da nossa lição se encontra na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1. Diz assim o texto: Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora, lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Hoje nós veremos aqui a parte final da carta enviada à igreja em Tessalônica. A proposta do apóstolo nesse trecho é a exortação a uma vida em santidade, a prática do amor fraternal e ao trabalho na obra de Deus. Mas também serão tratados assuntos escatológicos sobre a ressurreição dos crentes e a vinda de Cristo. Paulo vai falar de uma maneira muito direta àquela igreja, abrindo o seu coração e já se despedindo. Assim, ele trata sobre o relacionamento entre líder e liderados, aconselha sobre disciplina, consolo, amparo aos necessitados e paciência para com todos. Ele também vai falar da alegria que temos em Cristo e da importância sobre as constantes orações do povo de Deus diante das lutas da vida. Bom, de modo introdutório, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 1 a 7. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus e, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Bom, Paulo aqui ele faz um pedido e aconselha aqueles irmãos sobre a vida cristã, a fim de que o procedimento deles fosse conforme o procedimento que Jesus nos ensinou. O verso 3 diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. A santidade ela é apresentada então como uma prioridade para a vida cristã, pois é assim que o crente agrada ao Senhor. Então, cada um tem como responsabilidade manter o domínio próprio, lembrando que o domínio próprio trata-se de um fruto do Espírito. Então, o homem deve manter o seu corpo dominado, deve manter o seu corpo santo. O texto diz: abstenham-se da imoralidade sexual. Verso 4. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. E seguindo então, Paulo vai chamar aqueles irmãos ao cuidado mútuo. Irmãos, nós temos vivido um tempo de banalização do homem, banalização do seu corpo, da sexualidade, e tudo isso são pontos que contaminam o homem e o afastam de Deus. O Senhor ele nos chama a viver em santidade e viver sim uma vida reta, cuidando uns dos outros. O cuidado do apóstolo com a vida santa dos crentes.
1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 8 a 12. Diz assim o texto: Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a amarem uns aos outros. E de fato vocês amam a todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Mais uma vez, nós devemos perceber aqui que há uma preocupação do apóstolo Paulo com a vida daqueles irmãos, que eles vivessem em santidade, pois quem rejeita o estilo de vida santa está rejeitando o próprio Deus, que é santo. Vemos também aqui a orientação ao constante aperfeiçoamento do amor fraternal e a busca de uma vida pacífica. Irmãos, infelizmente, há alguns que parecem buscar brigas, discussões, que tentam resolver tudo no grito. Isso não é bom, essa não é a orientação do Senhor para nós. O conselho de Deus é que nós vivamos de modo pacífico, resolvamos os nossos problemas com sabedoria. Sabedoria é essa que o próprio Deus nos dá, a fim de sermos exemplos na sociedade em que estamos inseridos. Há ainda de se observar que, naquele contexto, havia alguns irmãos que estavam deixando de trabalhar e não honravam mais os seus compromissos financeiros. Aqueles irmãos estavam tendo uma visão equivocada sobre a volta de Cristo. Mas esse não é o comportamento que Deus espera de nós. Devemos ser exemplos como cidadãos e honrar todos os nossos compromissos. Exortando sobre a santidade e ensinando sobre a ressurreição dos santos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 13 a 18. Irmãos, não queremos que sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Como já foi dito, havia necessidade de exortar aqueles irmãos quanto ao procedimento cristão. E, nesse sentido, o apóstolo ele vai fazer alguns esclarecimentos escatológicos, isto é, sobre as últimas coisas. A proposta é que esse aprendizado ele tem o intuito de trazer esperança na vida com Cristo e ainda uma vida comunitária correta. Bom, quando da volta de Jesus, sobre os que já morreram no Senhor, o texto ele nos mostra que esses ressuscitarão primeiro para o encontro com Cristo. E então, ou seja, após, os que estiverem vivos serão arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares e estarem com ele para sempre. Vamos seguir a leitura do texto, versos de 1 a 5 do capítulo 5. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Ninguém sabe o dia e a hora do retorno de Cristo. Esse será um evento repentino. Seguindo. Quando disserem paz, segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida. De modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios.
Irmãos, ainda que seja repentino, esse dia ele não surpreenderá os cristãos. Paulo ele está conclamando a igreja a uma vida de vigilância e atenção, também com dedicação à obra de Deus. Assim, o cristão não será surpreendido como aquele que não se preparou para esse dia. Para o cristão será um dia de glória, de grande vitória e alegria, pois esses são os filhos da luz. Exercendo o bom relacionamento com a igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos de 7 a 11. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança e da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados ou dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Ainda falando sobre as últimas coisas, Paulo ele vai diferenciar o estilo de vida dos que andam perto e dos que andam longe de Deus. Os que estão distantes de Deus vivem uma vida dissoluta. Já os que estão próximos a Deus vivem uma vida de sobriedade, vestidos com a couraça da fé e do amor e o capacete da salvação. Estes, os que estão próximos ao Senhor, estão destinados à salvação com Cristo e à vida eterna ao seu lado. É a partir desse pressuposto que Paulo ele vai falar sobre edificar e exortar uns aos outros. A edificação na vida do meu irmão ela tem a ver com o crescimento espiritual, na sabedoria de Deus, na graça, no amor, em santidade, em conhecimento, na virtude e nos dons e ainda no caráter. Mas essa construção, ela ainda que seja uma obra individual, ela se dá em comunidade. Exortem-se e edifiquem-se uns aos outros. Essa é a ordem do Senhor a nós. Conselhos essenciais para a vida cristã. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos de 12 a 28. Irmãos, a parte final da carta aos Tessalonicenses é um texto muito rico e bonito. Ele traz, então, conselhos práticos sobre a comunhão em família e a igreja, a fim de que tenhamos uma vida cristã equilibrada. Eu somente lerei o texto e tenho certeza que o Espírito Santo falará ao seu coração. Lerei versos de 12 a 28. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Responsabilizo-os diante do Senhor para que esta carta seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Que o Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez? Muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Queremos Te dar graças porque o Senhor tem nos guiado, tem nos orientado, tem nos conduzido. Nosso desejo é sermos santos, irrepreensíveis, que a nossa vida seja conservada em pureza, Pai. Que o nosso testemunho esteja ok, esteja em dia, que sejamos exemplo em tudo na nossa sociedade.
Eu coloco agora nossas famílias em tuas mãos, pedindo que a tua bênção esteja sobre cada uma delas. Assim eu oro agradecido, em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos! Ao longo das últimas semanas, nós utilizamos esse espaço para falar sobre missões, pois estamos em campanha com o tema Só Jesus Cristo Salva. Pensar nessa verdade, que só Jesus Cristo salva, é pensar no poder transformador do Evangelho que atua sobre vidas e também sobre realidades sociais. Assim, nós trouxemos aqui alguns princípios sobre missões e também mostramos alguns projetos da Junta de Missões Nacionais. Projetos esses que são mantidos pelo Senhor através do comprometimento de cada crente, pois todos somos missionários. Missionários que oram, missionários que mobilizam, missionários que vão aos campos e também que ofertam. O meu convite hoje é que, desejando participar dessa obra, você possa separar uma oferta, identificar a sua oferta e entregar através dos nossos canais de doação ou nos momentos de culto em nossa igreja. Todo o valor ofertado para missões através de nossa igreja vai integralmente para as juntas de missões. Assim, nós encerramos aqui um ciclo, lembrando que missões é algo feito todo o tempo, não apenas em uma campanha, pois todos somos missionários. Que Deus te abençoe. Até breve. Só Jesus Cristo salva. E se você tem alguma dúvida ou comentário sobre nossa lição, você pode nos enviar através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que está conosco aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia. Tanto a se dizer, tanto a se fazer, aos que caminham a sofrer, sem esperança, a esta geração vou estender as mãos, ser canal de transformação aos que precisam, e assim plantando, multiplicando, eu vou anunciar ao Brasil, proclamar que a esperança está no Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva, só nele há respostas para um mundo em escuridão. Eu vou me envolver, a ele obedecer, com tudo aquilo que tenho eu proclamarei. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida, a ponte que leva a minha voz erguerei, joelhos dobrarei, pelos perdidos clamarei, e aos que no campo estão, vou com meus dons e bens, com minhas mãos e pés, testemunhar só Cristo é, ordem a
a verdade e a vida, a ponte que leva a Deus. A esperança está no Filho de Deus, só Jesus Cristo salva, só nele